Morte e ressurreição de Cristo. Este é o tema de hoje da série Nisto Cremos. A imortalidade é o estado ou a qualidade daquilo que não está sujeito à morte. Os tradutores das Escrituras usaram a palavra imortalidade para traduzir os termos gregos atanasia, que é a ausência de morte, e afitasia, incorruptibilidade. As Escrituras revelam que o Deus eterno é imortal. Isso podemos ver lá em 1 Timóteo 1, versículo 17. Os termos usualmente traduzidos como alma e espírito ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas em nenhum caso estão associados à imortalidade. Quando Deus criou Adão e Eva, concedeu-lhes liberdade de decisão, a capacidade de escolher, e a sua existência dependeria de contínua obediência através do poder de Deus. Portanto, sua imortalidade era condicional. A obediência através do poder de Deus, porque é Deus quem nos dá a capacidade de obedecer os seus decretos, seus mandamentos, o seu querer. Por nós mesmos, nós não temos essa força. Depois de haverem transgredido a ordem divina, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é realmente a morte, como Deus tinha determinado, como Deus tinha avisado a eles. A imortalidade prometida com base na obediência havia se perdido através da ação pecaminosa deles. Embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a perseguirem a imortalidade. Jesus Cristo é a fonte da imortalidade. João destaca que recebemos o dom da vida eterna quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador pessoal, mas a efetiva concretização do dom ocorrerá quando Cristo retornar. A morte não é uma aniquilação completa, é apenas um estado temporário de inconsciência, enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. A Bíblia identifica repetidamente esse estado intermediário como um sono. O próprio Jesus falou: meu amigo Lázaro dorme. E quando ele estava lá, antes da ressurreição de Lázaro, ele disse: ainda que morra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque a Bíblia concretiza a morte como um sono. Aqueles que dormem estão inconscientes. Lá em Eclesiastes 9:5 podemos comprovar isso. No sono, os pensamentos conscientes cessam. O sono põe fim a todas as atividades do dia. O sono nos dissocia daqueles que estão despertos e de suas atividades. Sono normal inativa as emoções. Durante o sono, as pessoas não louvam a Deus. O sono pressupõe posterior despertar. Na criação da humanidade, a união do pó da terra com o fôlego de vida produziu uma criatura, ou seja, uma alma vivente. Adão não recebeu uma alma como entidade separada do seu corpo. Ele tornou-se alma vivente, pó da terra, mais fôlego de vida, alma vivente. Na morte ocorre o inverso. Na morte, o fôlego de vida volta para Deus. Indica que o que retorna a Deus é simplesmente o princípio vital que ele distribuiu, o sopro, o fôlego de vida. Não há indicação de que o espírito ou a respiração seja uma entidade consciente separada do corpo. Não tem como acreditar que uma respiração seja uma entidade.
separada. É apenas uma respiração. Qualquer pessoa honesta admitirá que, pelo menos, parte dos fenômenos espiritualistas são fraudulentos. Outros, porém, não podem ser explicados como tais. Existe, obviamente, algum poder sobrenatural conectado com o espiritualismo. O espiritismo originou-se com a primeira mentira de Satanás falando com a Eva. Gênesis 3:4. Suas palavras foram o primeiro sermão sobre imortalidade da alma. Atualmente, por todo o mundo, religiões de todos os tipos repetem involuntariamente o mesmo erro. Deus disse: se comerdes deste fruto, certamente morrerás. Mas Satanás, usando a mesma frase, mudou apenas a palavra não e disse: certamente não morrerás. Aí, justamente, entrou a doutrina da imortalidade da alma, introduzida por quem? Satanás. A Bíblia ensina que os mortos não sabem coisa alguma, que eles jazem inconscientes na sepultura. A Bíblia também proíbe fortemente qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. A Bíblia registra vários casos de atividades espiritualistas, desde os mágicos de Faraó, os mágicos, astrólogos e adivinhos de Nínive e Babilônia, até os feiticeiros e médiuns de Israel. E todos eles foram condenados. Satanás está a ponto de usar grandes sinais e milagres em seu esforço final para enganar a humanidade. A segunda morte é a punição final dos pecadores impenitentes. Todos aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, e ocorre no final dos 1000 anos. Baseado naquilo que a Escritura designou como segunda morte, podemos assumir que a primeira morte é aquilo que todas as pessoas, exceto os que foram trasladados, experimentam como resultado a transgressão de Adão e Eva. Ressurreição é a restauração da vida, juntamente com a plenitude do ser e da personalidade subsequente à morte. A ressurreição dos justos mortos para a imortalidade acha-se intimamente associada à ressurreição de Cristo, pois é o ressurreto Jesus que no devido tempo operará a ressurreição dos mortos. Isso podemos ver lá em João 5, 28 e 29. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria sentido em se pregar o Evangelho. Não haveria perdão de pecados. Não haveria propósito se crer em Cristo. Não haveria ressurreição geral dos mortos. O Cristo que saiu da tumba era o mesmo Jesus que vivera aqui em carne. Agora ele possuía um corpo glorificado, mas este ainda era um corpo real. Era tão real que os outros nem mesmo perceberam qualquer diferença. A ressurreição exerceu um efeito eletrizante sobre os discípulos de Cristo. Transformou um grupo de homens fracos e assustados em valentes apóstolos, prontos a empreender qualquer coisa em favor de seu mestre, mesmo que fosse pagando com a própria vida. Quem participa da primeira ressurreição é chamado de bem-aventurado e santo. Esses não experimentarão a segunda morte no lago de fogo ao fim dos 1000 anos. Essa ressurreição para a vida e a imortalidade ocorrerá por ocasião do segundo advento de Cristo. E a mudança de mortalidade para imortalidade ocorrerá instantaneamente na ressurreição. Os injustos ressuscitarão na segunda ressurreição geral, que ocorrerá no final dos 1000 anos. Essa ressurreição ocorrerá para que se execute o juízo final
e a condenação daqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram aceitar Jesus como seu Salvador. Aqueles que não acreditaram quando alguém levou a palavra de salvação para eles. Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Isso está em Apocalipse 2:11. Passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui encerramos mais um tema da série Nisto Cremos.